Caso você decida ouvir esse vídeo áudio que relata uma história mais do que real, sente-se em um lugar confortável, pegue um café ou uma taça de vinho. Para os que preferem pipoca, também cairá bem, mas o importante é ter algum líquido para digerir o que vem a seguir. Me chamo Júlia, hoje tenho 25 anos, mas tudo começou em 2012, quando estava no início da minha vida adulta. Eu era uma menina do interior, família humilde. Comecei a trabalhar aos 14 anos, sempre fui ambiciosa e cheia de sonhos. Na adolescência tive inúmeros relacionamentos, mas todos frustrados. Logo que terminei o ensino médio, ingressei na faculdade de arquitetura, até então meu sonho, e me mudei para uma cidade maior, uma cidade universitária a 90 quilômetros da minha. Eu trabalhava durante o dia em uma empresa de revestimentos, estudava à noite, morava em uma república e aos finais de semana voltava para casa. Não saía muito ainda, minha família era e ainda é extremamente conservadora. Um dia fiz uma viagem a São Paulo com alguns amigos para uma mostra de arquitetura. Apesar de longe, seria um bate-volta, e antes de regressarmos resolvemos fazer uma horinha em um bar local para aproveitar melhor nosso passeio. Eu era uma menina, longe de casa, fazendo coisas pela primeira vez, acanhada e medrosa, sem conhecer nada da vida, quando ele apareceu. Ele era baixinho, aparentava ser só um pouco mais velho, usava óculos e fisicamente não me atraiu nem um pouco. Mas os 5 minutos de conversa que tivemos ali o fez destoar de todos os outros homens presentes naquela noite. Se apresentou como Leleque, provavelmente um nickname que veio à mente no momento, por conta da música que bombava na época. Me apresentei como Bia. Eu nunca dizia meu nome para caras que eu pretendia dispensar em seguida. Enfim, tivemos alguns minutos de conversa, mas que depois ficaram como horas na minha cabeça. Ele tinha um sorriso e um carisma nunca visto antes. Ele tinha uma lábia daquelas, mas não era só isso. Vinha acompanhada de uma inteligência, um charme que eu achava impossível de se encontrar em um bar. Ele tinha 35 anos, quase o dobro da minha idade. E para mim, um cara como aquele não existia aos montes ao ponto de se esbarrar com alguém em botecos por aí. Eu, naquele momento, comecei a enxergá-lo como uma raridade. Enfim, depois de uns minutos e de alguns uísques, ele foi ao banheiro e disse que já voltaria. Logo depois eu saí do local e nos desencontramos. Voltei para o interior. Nas semanas que se seguiram, eu não conseguia tirar aquele homem da cabeça. E ele nem era bonito. Eu tinha possibilidades bem mais atraentes na faculdade. Mas Leleque meio que virou um parâmetro de homem. Comecei a ficar obcecada por encontrá-lo. Eu sabia apenas sua profissão e de onde ele era. Ele era político, o que deixou bem explicado sua lábia. Depois de uns dias, finalmente encontrei seu Facebook. Mandei uma mensagem dizendo que era eu, e o tanto que amei nossa conversa. Esperei por dias e nenhuma resposta. Na verdade, ele nem visualizou. Até porque o Facebook dele tinha milhares de pessoas, afinal, ele era uma figura pública, daqueles com páginas na internet e vídeos de entrevistas no YouTube. Cheguei a ligar nos números que encontrava em pesquisas sobre ele no Google, mas eu desligava em seguida. Eu me senti uma louca stalkeando um desconhecido. Deixei o tempo passar e um dia recebo uma mensagem dele no meu Facebook. Eu quase caí da cadeira. Lá ele me dizia que minha mensagem tinha ido para a pasta Outros e ele nunca as lia. Mas deu algo nele que resolveu abrir e ver o que tinha por lá e que pulou de alegria quando me viu. Disse que nunca imaginou que meu nome seria, na verdade, Júlia, e que procurou Bia por madrugadas em grupos de faculdades de arquitetura, na esperança de ver minha foto em algum deles. Naquele momento eu percebi um match perfeito. Trocamos celular e naquela madrugada passamos 6 horas em uma ligação. Me lembro como se fosse hoje. Foi a primeira vez que eu vi o sol nascer. As semanas que se seguiram foram todas de flores e chocolates enviados para minha casa. Declarações apaixonadas pelo WhatsApp e videochamadas diárias por Skype. Eu estava louca por aquele homem e ele por mim. Nós descobrimos uma conexão fora do comum.
E o melhor, a química e a tensão sexual que existia entre nós chegava a nos assustar de tão boa. Ele me ligava durante o dia, no meio do expediente, para dizer que havia passado uma reunião inteira apenas pensando em nós dois sobre a mesa dele. Do nada, parávamos tudo o que estávamos fazendo para satisfazer um ao outro virtualmente, e éramos insaciáveis. Ele me dizia não se sentir assim há anos. Ele me contou que havia saído de um relacionamento de 4 anos com uma mulher mais velha havia alguns meses, e que ela era frígida, há muito se tornara apenas uma amiga, e que a vida sexual não existia. Dizia que eu o fazia se sentir como adolescente novamente, e que tudo o que ele queria era estar perto de mim o tempo todo. E como eu me sentia com ele, em relação ao sexo, maravilhosa. Me sentia finalmente me tornando uma mulher. Me sentia fisicamente incrível, mas nas nossas conversas eu era passiva. Ele parecia o mais culto e sábio dos homens. Tinha um vasto vocabulário, demonstrava curtir músicas, livros e filmes, que eu nem sabia que existiam. Afinal, eu era uma caipira do interior, recém-saída da adolescência. Frequentava cervejadas, ouvia sertanejo universitário e assistia comédia romântica dublada. Ele era o de família rica e eu trabalhava desde bem cedo para poder ter as minhas coisinhas, e vinha de uma família que vez ou outra tinha energia cortada. Ou seja, eu me sentia pouco para ele. Sentia que a única coisa que nos ligava era o sexo. Eu amava demais aquele homem, mas me reduzia a quase nada. No fim, era como se eu fosse sua ninfeta, sua crise de quase meia-idade, talvez. E assim as semanas foram se passando. Virtualmente, ele dizia que me amava, me fazia juras de amor, me pedia fotos e vídeos nuas, e vez ou outra me corrigia por falar e escrever errado. Começamos a programar nosso encontro, que por vezes fora cancelado. Ele dizia, por ser político, que precisava estar em eventos sempre aos finais de semana. Até que um dia deu certo. Em uma sexta-feira, em outubro de 2013, ele dirigiu por 7 horas até minha casa, me ligando de hora em hora para dizer o quanto estava ansioso e o quanto me amava. Eu não dormi às vésperas da chegada dele. Passei a madrugada limpando a casa, o dia no salão, me depilei pela primeira vez na vida e contei os minutos até o interfone tocar. Foi o momento mais incrível da minha vida. Sil, eu lembro como se fosse ontem, dos 30 segundos que o elevador levou para chegar ao térreo. Lembro do quanto ventava fora do prédio, das minhas mãos suando, do meu coração acelerado e do momento que eu o vi, todo de branco, parado em frente ao meu portão, segurando um buquê de rosas vermelhas maior que ele. E ali, com o porteiro como testemunha, nos abraçamos e demos o que tenho certeza ter sido o melhor beijo já dado na história da humanidade. Passamos o fim de semana juntos. Como eu dividia apartamento com outras estudantes, fomos para um hotel e lá transamos pela primeira vez. Transamos por muito tempo, até quebrar a cama, e ali tive a minha primeira vez. Nosso fim de semana foi incrível. Em um jantar num restaurante mexicano, ele tirou uma foto minha tomando o que viria a se tornar a nossa cerveja e me disse que me esperaria. Como assim me esperaria? Te espero, você sair da faculdade e você ir morar comigo. Vou fazer como João de Barro, arrumar nossa casinha e esperar pelo meu amor, disse ele. Caralho, ele era o homem da minha vida. Tínhamos essa música, João de Barro, a versão tocada pelo Renato Viana. No domingo, viajamos até a cidade dos meus pais e ele conheceu toda a minha família. Ele entrou na minha casa, ele se sentou no sofá em frente à minha mãe e ele foi apresentado como meu namorado. Saímos depois com parte da família para tomar umas cervejas e conversar em uma lanchonete da cidade. Todos ficaram encantados por ele. Minha mãe até fez piada com a mão dele por ser tão pequena que parecia a mãozinha do meu priminho Enzo. Assim que chegamos no hotel, ele contornou sua mão em uma folha de papel, espirrou na folha seu perfume que eu amava e escreveu: Mão do Enzo. Infelizmente, chegou a segunda-feira e ele precisava partir.
Nos despedimos e ele se foi. Assim que chegou em casa, me mandou um desenho feito por ele, que depois virou capa do seu Facebook. Era um João de barro aguardando o seu amor. 2 dias depois, eu tinha o João tatuado bem grande nas minhas costelas. Nas semanas que se seguiram, combinamos de nos ver novamente. Dessa vez, eu iria até ele, mas como sempre, nunca dava e ele sempre desmarcava em cima da hora. Chegamos a programar uma viagem para a praia, onde a família dele tinha uma casa. Ele me disse sobre o lugar, e quando vi as fotos pensei, não tenho nem roupa para isso? Gastei minhas economias em um biquíni e passagem para encontrá-lo, e mais uma vez ele desmarcou. Disse que precisava ir à apresentação de jiu-jitsu do filho. Ele tinha um filho, então com 6 anos. Algo que eu não me importava, aliás, não via a hora de conhecer aquele menino. Mas umas semanas se passaram e eu não pude esperar mais para vê-lo. Comprei uma passagem, fiquei horas no ônibus. Cheguei na cidade dele, encontrei um hotel e fiquei lá esperando a mensagem dele dizendo que estava em casa e já havia saído do trabalho, para avisá-lo que eu estava por perto. Fiquei até meia-noite esperando e quando ele finalmente chegou em casa eu disse: estou no hotel tal, lhe esperando. Ele chegou lá por volta de 1 da manhã. Foi ele entrar pela porta que já começamos a nos despir e a fazer amor loucamente como se não houvesse amanhã. Mas havia amanhã, e na manhã seguinte ele precisou ir embora, com pressa, e eu peguei o ônibus de volta para casa. Passei mais tempo na viagem do que com ele. Voltamos à nossa rotina do sexo virtual. Mas agora ele estava distante. Chegava muito tarde, às vezes dormia sem me responder, não me atendia sempre, mas ainda nos falávamos. E existiam nossos planos de passarmos o final de ano juntos. Ele dizia que eu iria finalmente conhecer a família dele. Eu esperava ansiosa, minha família toda sabia da gente. Meus pais me perguntavam sobre ele e a família dele e eu mentia. Dizia que já os conhecia. Enfim, foi se aproximando o final de dezembro, e eu questionava sobre quando eu iria para a cidade dele, mas ele nunca tinha uma data. Às vésperas das festividades do final de ano, ele simplesmente parou de me responder, me ligar ou mesmo me atender. Eu ligava o tempo todo, preocupada, achando que tinha acontecido alguma coisa, e ele simplesmente me ignorava. Chegou o Natal e eu ainda estava esperando por ele. Todo mundo do meu apartamento voltou para sua cidade, meus pais haviam viajado, como achavam que eu passaria o Natal com fulano, eu havia ficado. Eu passei aquele Natal sozinha no meu apartamento, numa república vazia, chorando e ligando para ele desesperada. E assim foi, até o Ano Novo. Eu estava sofrendo como nunca na vida, e tudo o que eu queria era ele comigo. Isso ou morrer. Hoje em dia me envergonho de ter pensado nisso, mas eu passei horas pensando na melhor forma de silenciar aquela dor. Aquele foi o pior janeiro da minha vida. Não conseguia trabalhar, não conseguia sair da cama, não conseguia fazer absolutamente nada. E aí veio o meu primeiro contato com a depressão. As meninas com quem eu dividia o apartamento pediram para que eu me mudasse. Eu já não saía do sofá. Comia o dia todo, por vezes não tomava banho, parei de ir ao trabalho e até mesmo faltava com as contas da casa. Me mudei para outro apartamento, comecei a dividir dessa vez com um intercambista peruano e aos poucos comecei a me reerguer. Até que uma stalkeada no Facebook do fulano eu li: casado com fulana. Casado? Como assim? 1 mês antes ele havia passado a noite comigo, dizendo que me amava. 2 meses antes ele me fazia juras de amor e ali estava, casado. Não, ele não era casado quando nos conhecemos. A situação é bem pior, Sil. Guarda essa informação aí que temos um plot twist pela frente. Essa fulana com quem ele estava era simplesmente linda. Uma mulher interessante, aparentava ter a idade dele, o que significava basicamente a idade da minha mãe. Mas o que importava era que era linda, um mulherão. Ele nem tinha altura para tanto. Ela era loira, bem vestida e médica. Foi essa a primeira vez que eu me comparei a outra mulher.
Eu era apenas uma universitária para preencher o ego dele. Mas eu sou a resiliência em pessoa. Sou aquariana, determinada, e minha mãe pôs no mundo uma máquina de vencer. Isso não poderia ficar assim de forma alguma. Eu o amava e eu estava determinada a ser a mulher da vida dele. Nos meses que se seguiram, eu tomei como meta ser a pessoa mais culta, inteligente, interessante e vivida possível. Comecei a me dedicar ao trabalho como nunca na vida. Comecei a aprender novas línguas, fiz um curso de escrita, viajei algumas vezes, fiz inúmeros cursos extras na área de arquitetura, até que resolvi que não queria mais aquela faculdade meia-boca onde cursava por meio de um financiamento estudantil. Juntei todo o dinheiro que podia por alguns meses, pedi demissão do meu trabalho e comecei um excelente curso pré-vestibular. Acabei passando em 2 faculdades, em engenharia, em uma federal no sul do país, e em publicidade no Mackenzie, em São Paulo, com 100% de bolsa. Se eu queria ser publicitária? Não, mas seria a oportunidade de estar perto dele. Quem sabe assim ele me escolheria novamente? Então, no início de 2015, eu me mudei para São Paulo, totalmente descapitalizada, carregando uma mala e procurando um lugar para morar. Achei um lugar para ficar e uma menina para dividir as despesas. Meu próximo passo? Procurá-lo, é claro. E adivinha? Ele estava namorando. Mas não mais com a médica, ele estava com aquela ex-namorada que tinha antes de mim, lembram? E olha só, ela trabalhava com ele, para ele, junto dele, durante todo esse tempo, inclusive enquanto estávamos juntos, inclusive enquanto ele estava com a outra. E não é só isso, guardem essa informação. Bom, pelo visto, eu ainda não era boa o suficiente para ele. Eu já tinha 21 anos, estava recomeçando a faculdade, tinha 2 empregos para me manter em São Paulo e me empenhei no inglês. Naquele mesmo ano, eu fui estudar em Nova York. Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, aumentar meu network e fiz até um curso na New York University. Voltei e nem sinal dele. Comecei a estudar história da arte, aprender sobre vinhos, comecei a aumentar meu repertório. Me apaixonei por músicas do Frank Sinatra e filmes do Kubrick, que, por sinal, me levaram ao caminho sem volta do audiovisual que passei também a estudar. Aprendi espanhol, escrevi um artigo acadêmico que acabou sendo publicado na China e entrei para o programa de estágio de uma multinacional americana. E o fulano, como se estivesse morto. Até que ele realmente começou aos poucos a descansar em paz na minha vida e no meu coração. Aluguei um apartamento no centro de São Paulo, onde coloquei pessoas incríveis para morar comigo. Comecei a trabalhar em casa, tinha uma vida boêmia que qualquer universitária amaria ter. Comprei um Golden Retriever, conheci mais 2 países e entrei na minha melhor forma física. Todos esses anos me levaram à compulsão alimentar, mas finalmente estava controlada. Eu havia perdido muito peso e estava ótima comigo mesma. Eu dormia, eu comia bem, eu corria, eu bebia e principalmente eu sorria. Até que um dia veio uma mensagem dele no Instagram, me chamando para almoçar. Mas antes de correr desesperadamente para vê-lo, decidi fazer algo que eu fazia muito bem, stalkeá-lo. E pronto, lá estava. Ele tinha uma namorada, não a médica, não a ex, outra, linda, novinha como eu e cheia de fotos felizes com ele no Facebook. Então eu respondi com um não e ele sumiu por um tempo. Logo voltou a me mandar mensagem, dizendo que o relacionamento estava praticamente morto e que ele precisava me ver. Aceitei, mas disse que eu avisaria quando pudesse. Antes que esse tal almoço acontecesse, eu vi uma declaração de amor no Facebook dele. A tal namorada do namoro quase morto estava vivíssima e o chamava de esposo. Ela tinha um filho pequeno e os 3 moravam juntos. Era uma família feliz. Eu quis morrer mais uma vez. Mas vida que segue. Falei tudo o que sempre tive vontade para ele. Disse o quanto ele me fez mal e como foi difícil superá-lo. E pedi que me deixasse em paz. Mas vez ou outra ele mandava mensagem insistindo em me ver. E eu, por vez, sempre que bebia além da conta, corria a mandar um áudio
bêbada, falando o quanto eu sentia saudades, o quanto o amava e sempre com uma música sofrida de fundo. Conversamos algumas vezes por Skype, sempre de madrugada, ele na sala do apartamento dele, enquanto ela dormia sozinha no quarto. Um tempo se passou e eu recebo uma mensagem dele me chamando para jantar, dizendo que queria me mostrar seu apartamento e cozinhar sua especialidade para mim, e que agora estava solteiro. Eu neguei, porque sinceramente achava que já era algo superado, até que um dia estava um pouco triste. Precisando de alguém por perto, recebo uma mensagem dele e aceitei encontrá-lo. Naquela mesma noite, saí da faculdade, peguei um Uber e fui até a casa dele. Ele abriu a porta e pronto. Ali estava a razão pela qual eu tomei todas as decisões mais importantes da minha vida nos últimos 5 anos. Nos abraçamos e eu pude sentir o cheiro dele. Era o perfume da mão do Enzo. Ele sabia mesmo como mexer comigo. Naquela noite conversamos, bebemos e acabamos nos beijando. Não foi como o nosso primeiro beijo, mas balançou algo dentro de mim. Ficamos juntos, mas ele não era mais o mesmo. Ele estava mais velho, com menos fôlego e com uma pancinha, que eu até gostei na verdade. Dormi na casa dele, voltei no dia seguinte para o meu apartamento e assim que cheguei em casa já tinha uma mensagem dele, dizendo como havia sido bom e que queria me ver novamente em breve. E assim aconteceu. Poucos dias depois ele preparou um jantar para mim. Foi tudo perfeito. O fondue, o vinho, a música, o perfume. Transamos e antes de dormir conversamos. Me abri com ele sobre como havia sido meus anos vivendo em função dele e como foi difícil superar. Disse como ainda o amava e ele disse que também sentia o mesmo por mim. Me pediu desculpas, disse que era outra pessoa agora e que queria uma oportunidade para a gente, uma chance para fazer tudo diferente. Eu aceitei. Nos beijamos e concordamos que a partir daquele momento escreveríamos uma nova história. Passamos a nos ver 3 vezes por semana no mínimo e logo chegou o final do ano. Ele disse que queria que eu participasse das festas de família com ele e assim aconteceu. O que eu sonhei, o que eu esperei por tanto tempo, aconteceu. Naquele Natal, naquela mesma data onde anos antes eu chorei sozinha no meu apartamento, agora estava com ele, seus pais, seus irmãos e com seu filho. Eles eram ótimos, não tenho o que reclamar da família dele. Eles me acolheram. Acabei criando um carinho enorme pelo filho dele, então com 11 anos. Esse Natal só não foi melhor por um motivo. Eu havia acabado de interromper uma gravidez. Sim, assim que voltamos a nos ver, por um descuido, eu engravidei. Eu ainda na faculdade, ele desempregado. Não queríamos começar uma família desse jeito e decidimos isso juntos. Pela falta de grana, não conseguimos pagar uma clínica e eu não deixei que ele pedisse ajuda aos pais. Fizemos por meio de uma pílula. Foi um dos piores dias da minha vida. Algo que me deixou cicatrizes eternas. Pois bem, continuando. Bom, passado esse episódio, lá estava eu, no relacionamento dos sonhos. Passei praticamente a viver na casa dele, eu e meu cachorro. Nessa época, fulano não estava tão bem. Não tinha mais o cargo político que ocupava, estava sendo sustentado pelos pais, enfrentando um processo e uma depressão. Ele costumava dormir até 1 da tarde, bebia e fumava bastante. Hábitos que não posso julgar. Eu não fumava, mas levava esse mesmo estilo de vida. A diferença é que eu conseguia me manter sozinha. De qualquer forma, vivíamos bem. Nosso relacionamento era ótimo. Tinha respeito, tinha sexo, tinha cumplicidade e o mais importante, lealdade. Era o que eu achava, pelo menos. Colocaria minha mão no fogo por ele. Ele era bom para mim, cuidava de mim, se importava comigo. Passamos um ano incrível. Nossos finais de semana eram de puro sexo e gordice quando estávamos sozinhos. Os passeios em família, filmes e gordices quando estávamos com o filho dele. No dia dos namorados, dei de presente para ele uma viagem a Buenos Aires. Eu havia estado lá uns anos antes e prometi que voltaria com ele. E isso aconteceu. Foi a viagem dos sonhos. Tenho recordações incríveis dos nossos momentos por lá.
Nós nos amávamos muito e fazíamos questão de sempre deixar isso bem claro um para o outro. As coisas estavam bem, o tempo se passava e não havia indícios de que nosso relacionamento poderia ter um fim. Mas eu tinha alguns problemas. A questão da gravidez indesejada ainda me afetava muito. E eu ainda mantinha meu antigo apartamento, o que apenas me gerava gastos. O fulano nunca havia falado sobre morarmos juntos oficialmente. Eu tinha muitos gastos com Uber para ir e voltar da casa dele, às vezes com cachorro. E às vezes passava um mês todo sem ir na minha casa, e mesmo assim pagava as contas por lá. Isso desencadeou um conflito interno. Eu não podia deixar de me comparar com a ex dele. A última, a loira bonita do pôster dizendo o quão bom era o marido dela. Eles haviam ido morar juntos depois de 15 dias ficando. 15 dias! E ele acolheu ela e o filho dela. Nossa história já tinha anos. Estávamos juntos de novo há mais de um ano. E comigo nada? Eu não conseguia não pensar. Ele quis ela morando com ele quis o filho dela, como se fosse dele. E quanto ao nosso filho, tivemos que deixá-lo de lado antes que pudéssemos conhecê-lo. Isso me corroía por dentro, mas eu não conseguia falar sobre isso com ele. Admitir a comparação era demais para mim. Passado um tempo, a irmã dele se casou. Ela e o marido já moravam juntos há algum tempo, mas decidiram oficializar a união no civil. E teve um almoço depois em um restaurante, uma comemoração pequena para os familiares mais próximos. Chegado o grande dia, sou apresentada à cunhada da minha então cunhada, a irmã do seu marido, linda, loira, alta e médica. Sim, a fulana com quem o fulano estava logo após ele sumir da minha vida. Lembra aquele Natal que eu passaria com ele e ele simplesmente sumiu? Nesse dia, nessa festa em família, os dois foram apresentados, se apaixonaram perdidamente e foram morar juntos. Pois é, mas calma aí, Sil, não para por aí. Espero que não esteja cansada, pois ainda tem história pela frente. Voltei do almoço com isso na cabeça. Me fez muito mal vê-la. Trouxe à tona sentimentos que eu achei que já estavam enterrados. No dia seguinte, segunda-feira, resolvi ir para minha casa. Peguei meu cachorro e fui. Eu não queria vê-lo, falar com ele, ouvir a voz dele. Eu só queria chorar. E assim o fiz, por 3 dias. Fiquei no meu apartamento me comparando, pensando o que me fazia menos merecedora de ser mulher dele, o que todas as outras tinham e eu não. 3 dias sem nos falarmos, e ele também não me ligou. Ele sabia que algo estava me incomodando e me deixou sozinha para pensar. Até que eu tomei a iniciativa de ligar e dizer que não estava bem com isso, que não sei se deveríamos estar juntos, e ele me disse: acho que você até demorou para tomar essa decisão. Naquele momento, eu quis morrer novamente. Ele disse que deveríamos nos dar um tempo para ver o que realmente queríamos, e assim fizemos. Eu me senti uma vítima e ele ainda me pediu um tempo. Eu comecei a sentir tudo aquilo de novo, toda aquela angústia que me perseguiu por anos. Então, assim que desliguei o telefone, eu pensei: não posso me deixar levar por isso novamente. E em um ato de impulso e desespero, comprei uma passagem para Paris, para o dia seguinte. Fiquei bem até a hora do embarque, pensei. Eu consegui viver bem sem ele. Já o superei uma vez, posso superar novamente. E com esse sentimento, embarquei. Comprei um voo São Paulo, Nova York, Paris. Queria rever Nova York e umas amigas. Achei que me faria bem. Desembarquei em Nova York e fui aproveitar meu dia na minha cidade favorita do mundo. Passei o dia todo sem pensar nele, mas enquanto esperava meu voo para Paris, recebo uma mensagem dele. Não consigo me decidir. Acho que em vez de dar um tempo, o certo seria terminarmos de vez. Ah, ele não sabia que eu estava viajando. Meu plano era fazer essa viagem por mim, sem ninguém saber. Mas quando recebi aquela mensagem, fiquei desesperada. Estava entrando no avião, precisei desligar meu celular. Foram 11 horas de voo de pura angústia. Cheguei em Paris na manhã seguinte, desidratada de tanto chorar, e assim que desembarquei fui direto ao guichê da companhia para tentar o primeiro voo de volta. Não tinha voos para aquele dia.
Eu chorava e implorava para a atendente da American Airlines, gritava, dizendo que eu precisava voltar ao Brasil e ir atrás do meu namorado, e insistir para que ele ficasse comigo. Ele não poderia me abandonar 2 vezes, eu não resistiria. Bom, não consegui remarcar meu voo. Tudo que consegui foi ser escoltada até a ala médica do aeroporto e quase ser sedada à força. Fui obrigada a deixar o aeroporto e lá estava eu, sozinha em Paris, odiando aquela cidade que estava me impedindo de ficar com o homem da minha vida. Naquele dia, pensei em suicídio 2 vezes, mas tive 2 motivos para me manter viva. O primeiro, eu não queria dar às pessoas que me achavam louca a confirmação de que estavam certas. E segundo, meus pais venderiam o que pudessem para levar meu corpo de volta, e isso não seria justo com eles. Bom, passei a madrugada bebendo, enquanto esperava a hora de voltar ao aeroporto e embarcar para o Brasil no primeiro voo. Acabei não voltando ao Brasil. Uma amiga me comprou uma passagem para Amsterdã, e lá fiquei por 3 dias. Consegui finalmente me acalmar, conheci pessoas, lugares, me distraí e depois, pensando com mais clareza, retornei ao Brasil. Cheguei e consegui controlar meu impulso de ir correndo atrás dele. Esperei uma semana e liguei, chamando para conversar. Marcamos em seu apartamento. Cheguei lá tentando manter o controle emocional, mas desmoronei quando vi minhas coisas todas empacotadas para que eu levasse. Sil, minhas roupas, livros, vinhos, até minha escova de dente e a vasilha de comida do que já era o nosso cachorro estavam empacotadas. Chorei muito, implorei para ele ficar comigo, e ele disse que não conseguiria ficar com alguém que não consegue ficar consigo mesma, que não estava bem consigo e que queria ficar sozinho. Eu, mais uma vez, achei que fosse morrer. Antes que eu pedisse o Uber, para minha surpresa, ele quis transar pela última vez, e eu deixei. Eu estava morta por dentro, e deixei ele fazer o que quisesse comigo, chegando até a implorar para que ele me deixasse ficar. Eu implorava enquanto ele fazia tudo. Saí da casa dele um caco emocional. No dia seguinte fui ao psiquiatra e voltei com o tratamento. Em seguida, retomei a terapia que há anos havia abandonado. Era dezembro e eu sabia como aquele final de ano seria difícil. Para minha surpresa, consegui sobreviver a 3 semanas sem ligar para ele, implorando para voltar, ou chorar desesperadamente querendo ele. Até que chegou a véspera do Natal. Depois de uns vinhos, entrei no Instagram e comecei a seguir todas as ex-namoradas dele que eu conhecia. Eu queria saber qual ex ele iria reciclar dessa vez. Eu nunca me imaginei chegando a uma situação deprimente dessas. Acabei indo dormir sem causar grandes danos, mas quando acordo, vejo uma mensagem no meu Instagram. Era uma das ex dele. Vou chamá-la de Karina, era aquela primeira ex, a qual ele me contou bem lá no início que namoraram por 4 anos, porém não davam certo e nem transavam mais. A frígida, e haviam terminado meses antes de eu e ele nos conhecermos. Sim, a ex que tempo depois fui descobrir que trabalhava com ele e continuou trabalhando com ele por um tempo. Pois é, agora vamos lá. Ela me disse: "Bom dia, Júlia. Vi que você pediu para me seguir. Não sabia quem era e fui ver suas fotos. Aí vi que você é a namorada do fulano. Júlia, fique tranquila. Fulano e eu não temos mais nada. Não há com que se preocupar. Espero que aquele cabeçudo tenha tomado jeito." Bom, fui a brecha para eu tirar muitas dúvidas que eu tinha. E Karina, muito paciente e solícita, me sanou todas. E aí vieram todas as verdades. Quando fulano e eu nos conhecemos, eles namoravam. E há mais de 7 anos. Trabalhavam juntos e ela nem sabia da minha existência. Ele foi para o interior me ver, conheceu minha família toda, enquanto tinha um relacionamento de mais de 7 anos com outra pessoa. E como esse relacionamento acabou, ela queria morar com ele e ele só a enrolava. Terminou com ela em meados de dezembro, mesma época que sumiu da minha vida sem dar explicações. E 2 semanas depois foi morar com a cunhada da irmã, a qual conheceu no Natal e se apaixonou perdidamente.
Ficou 3 meses morando com a médica e voltou a sair com a Karina, dizendo que terminaria com a médica e finalmente eles iriam morar juntos depois de tantos anos. Assim o fez. Encontrou um apartamento, o qual Karina estava empenhada em ajudar a mobiliar. Então Karina fez uma viagem de 10 dias e quando voltou já tinha outra na vida dele. Segundo Karina, essa outra estava até buscando seu filho na escola. E uma semana depois foram morar juntos. Essa é a novinha do post chamando ele de supermarido, a qual tinha um filho, a qual eu me comparei tanto. E eu que achei que tivesse sofrido nas mãos dele. Mas quando ouvi a história de Karina, eu chorei por ela. Karina estava na vida dele há muitos anos. Ele traiu a primeira esposa com a Karina, quando seu filho era um bebê, e disse que sairia de casa para casar com a Karina. Ela esperou ele por anos, até ele ir morar com outra. Deu outra chance a ele, e ele foi morar com outra, e daí em diante só piora. Lembra quando eu disse que ele me mandava mensagem dizendo que estava saindo do casamento e que queria me ver? Queria dar uma chance pra gente? Ele estava dizendo o mesmo para a Karina. Foi quando ela disse: chega, você não vai terminar com mais ninguém para ficar comigo. Primeiro você arruma a sua vida e depois conversamos sobre a gente. Ele arrumou a vida dele, terminou com a menina que estava morando com ele e o filho há 2 anos, e assim que ela saiu de casa, ele veio atrás de mim. Uma semana depois, eu estava deitada na cama dele, chorando, me abrindo, falando sobre como sofri e ele me pedindo perdão e uma nova chance. Lembra disso? Pois é, tudo isso aconteceu simultaneamente. E não para por aí. Logo depois de termos decidido recomeçar, ele foi até a casa da Karina e a pediu em casamento, chorando, dizendo que a amava. Ela contou tudo e me provou tudo isso. Eu fiquei passada, com raiva, magoada, ferida e desacreditada. Eu já estava grávida naquela época, passando por um dos piores momentos da minha vida, e ele estava simplesmente pedindo outra mulher em casamento. Karina negou, e ele teve que se contentar com a trouxa aqui, que ficou com ele enquanto ele estava desempregado, depressivo, ficou com ele 5 dias na UTI depois de um problema neurológico. Ah, lembra aquela viagem que eu paguei? Durante essa viagem, ele mandava mensagens para a Karina, dizendo que queria que fosse ela ali com ele e não eu. E você acha que para por aí? Não. Não há limites para quem tem a profissão de trouxa. Naquele dia, eu mandei mensagem dizendo como eu tinha nojo dele, o quão desprezível ele havia se tornado para mim, o quanto tinha dó por ele ser assim, vazio, precisando sempre fazer alguém de trouxa para se autoafirmar como homem, pois ele, no fundo, deveria mesmo era ter uma autoestima muito baixa. Depois disso, foi como ter tirado um peso dos meus ombros. Depois daquele dia, parece que finalmente minha vida voltou a ter um sentido sem ele nela. Foi doloroso, mas foi ao mesmo tempo revigorante, pelo menos pelas próximas semanas. Depois de excelentes dias sem nem mesmo me importar com a existência dele, vem outra bomba. Eu estava novamente grávida. Lembra aquele dia, 1 mês e meio antes, quando fui buscar minhas coisas e acabamos ficando? Pois é, naquela transa deprimente, eu engravidei. Acabei contando para ele, precisava da ajuda dele para resolver a situação. Eu estava perdida e não sabia o que fazer. Eu havia jurado que nunca mais passaria por aquilo de novo, mesmo não querendo ter o bebê. Eu também não queria mais passar por outra interrupção. Depois de muito pensar, resolvi manter a gravidez. Eu estava praticamente terminando a faculdade, sem trabalho fixo, era freelancer, morando em uma república, com um cachorro e mais 4 pessoas. E grávida, eu precisava dele. Pelo menos nesse momento, ele foi homem. Disse que me ajudaria independentemente da minha decisão. Afinal, era o mínimo, não é? Foi um começo difícil, não contamos para ninguém. Iríamos esperar os 3 primeiros meses. Tive alguns problemas, dores fortes, e ele me levou para a casa dele. Ele cuidou de mim. Tive sangramentos, deslocamento de placenta e vários outros problemas. Ele esteve ali comigo o tempo todo. Ele segurou a minha mão durante as dores, me medicava, lavava minhas roupas, fazia nossa comida.
E uns dias depois, de madrugada, acordei com a cama toda cheia de sangue. Passei horas no banheiro sentada embaixo do chuveiro, sem saber se corria para um hospital ou se agradecia o que estava acontecendo. Dias depois veio a confirmação. Eu havia perdido o bebê. Depois desse dia, continuei por lá. Mesmo depois de tudo, me agarrei a ele como nunca na vida. Parei de trabalhar, saí da faculdade, só conseguia chorar, comer e ficar presa a ele. Precisava dele. Era a única coisa que havia me restado. Ele ficou ali, quis voltar e ficamos juntos. No início era apenas um casal, dando suporte um ao outro. Depois ficou deprimente. Ele agora tinha um emprego, estava retomando a vida. E eu não tinha nada. Só tinha ele e a depressão como companhia. Comecei a ganhar muito peso, a esquecer de mim. Cheguei a pesar muito, tanto que não consigo digitar aqui. Até o dia que ele terminou comigo novamente. Cá estou, te escrevendo. Hoje estou bem. Tem dias que ainda são bem difíceis, mas é um processo lento. Estou mais empolgada para retomar minha vida a cada dia que passa. Hoje eu consigo entender que não é o fim do mundo, que foi só uma fase da minha vida, e estou começando a me redescobrir. Ele já não é o mesmo. Não nos falamos mais. Às vezes sinto falta sim, mas aí me lembro de quem sou e quem ele é, e fica fácil concluir quem realmente é que está perdendo algo nessa história. Tomei como meta pessoal não deixar que nenhuma mulher perto de mim se sinta sozinha em momentos assim, ou se deixem levar por homens como esse. Obrigada, Sil, por me ouvir e obrigada pelo seu trabalho. Te escreverei futuramente para contar o desenrolar desse processo. Espero que com muitas e boas novidades. Mil beijos e obrigada a todos que ficaram aqui até o final da minha história.